O nosso querido doutor Ovidio Rodi. Uma salva de palmas. E eu vou lá para trás, te juro, estudar o texto e chamar o farmacêutico aqui. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a esse momento importante da nossa parte. Doutor Ovidio, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos medianeirenses. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu sou nascido em Medianeira, filho da professora Hildegard e do Hélio Rode, falecido. E realmente é uma felicidade poder voltar à minha cidade natal e poder falar um pouco sobre um assunto importante que classifica as nações de uma maneira gradual, que é o capital humano. Então, eu sempre volto a Medianeira e tenho muitas lembranças de muitos amigos que estão aqui, de pessoas, como eu digo, que eu tenho um caso de amor eterno com Medianeira. Então é uma satisfação enorme estar com vocês. Então eu vou falar sobre o capital humano. O capital humano é o valor que atribuímos incorporando aos seres humanos o fruto da educação, da experiência e da formação. Esse capital é o fator fundamental do desenvolvimento econômico diferenciado entre países. Então, quando a gente fala sobre capital humano, o que vem na mente da gente são nações que resolveram esse problema há muito tempo atrás. E quem está no topo dessa pirâmide é o Japão. O Japão, em 1950, pós-guerra, dizimado por uma guerra, empobrecido, resolveu pensar realmente na nação e no ser humano. E aí então eles fizeram o básico bem feito. Eles fizeram 5 pilares que em 12 anos teve um crescimento dito assustador. Quais foram os pilares? Prevenção de todas as doenças transmissíveis. A prevenção das doenças evita que o ser humano então fique doente e que gaste o seu organismo com os remédios e com uma tragédia que são muitas doenças que podem ser fatais. Então a prevenção das doenças, né? Saneamento básico, saúde bucal. O segundo pilar foi a educação. Então, a alfabetização dos adultos, educação de qualidade para as crianças com o lema nenhuma vai ficar para trás. O terceiro pilar foi a dieta. Vejam só como a dieta na vida do ser humano é tão importante. O que a gente deve comer na vida para ter um equilíbrio, né? Se a gente passar a lembrar como nossos antepassados, há 10 mil anos atrás, comiam, eles eram nômades, então eles comiam a caça, pesca, vegetais e frutas silvestres. Então era a dieta que a gente diz que é biologicamente adequada para a gente. Então nós temos que prestar atenção, porque depois do evento do açúcar, da farinha, dos industrializados, as doenças então aumentaram muito, né? O americano come em torno de 60, 80 quilos de açúcar por ano, e isso traz junto doenças graves como diabetes, hipertensão, aterosclerose, Alzheimer e outras tantas. Então, a dieta é responsável
por um saneamento do indivíduo, desde que ela faça como esse povo japonês preservou, então, muitas coisas da sua comida, onde a gente pode se espelhar nisso. O que nós devemos comer, então? Frutas, verduras, legumes, peixe, carne, ovo caipira, lentilha, arroz, óleo de coco. Nosso cérebro é 70% gordura e nós precisamos comer gorduras boas. Isso vai fazer uma preservação melhor da vida da gente. E a água, né? Nosso organismo é 60% água, então a água precisa ser boa para a gente ficar menos doente. Outro ponto importante foi a atividade física. O japonesinho, desde o início, aprende todos os tipos de esportes e atividade física possível. E isso desenvolve, então, o crescimento cerebral, junto com uma dieta e junto com a atividade física, faz com que o cérebro cresça. Então, é fundamental que a gente institua nossas escolas de uma maneira permanente, o quanto mais cedo possível, uma dieta adequada e uma atividade física. O que faz a atividade física no indivíduo? Libera endorfinas, produz serotonina, produz substâncias anti-inflamatórias na parte muscular então o indivíduo tem uma expansão cerebral também maior por causa das conexões feitas através dos esportes e da atividade física. O quinto pilar, para garantir esse básico bem feito, foi o motivo que a gente está aqui hoje. Construir um ambiente político estável para garantir também o básico bem feito e reorganizar nossa cidade. Pode passar para mim, por favor, que o meu apontador aqui não está funcionando. Peraí. Agora. Está bem. Então, o desenvolvimento exige um aumento da produtividade no trabalho. Se nós compararmos o Brasil hoje com os Estados Unidos, ou até mesmo com o Japão, um brasileiro só produz 20% que produz um americano. Então, nós precisamos urgentemente resolver o problema do capital humano. A produtividade, então, está ligada ao capital físico, ao capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico. Tem como passar para mim ali, por favor? Ou ver um outro apontador para mim? Então, o Brasil vive um ciclo de pobreza e de miséria aí, durante mais ou menos, eu não sei se é 500 anos, ou se é os últimos 30 anos que se intensificou, né? Onde existe uma baixa renda, uma fome maior, e o indivíduo, então, não aprende, não lê, não consegue ler direito, não entende o que lê, e a baixa escolaridade, então, leva a um desemprego e uma improdutividade. É o ciclo da pobreza e da miséria. Então, se a gente for comparar o Brasil com o Japão, que é uma nação que fez o tema de casa com seu capital humano, a gente vai ver que o Japão tem um QI de 104 a 110 pontos, uma produtividade 5 vezes maior que o brasileiro, uma expectativa de vida de 85, 86 anos, só fica doente 2 anos antes de morrer. Então você imagina, o cara vive 85 anos, só fica doente 2 anos antes de morrer. E no exame de PISA, que é o exame internacional de educação, está sempre entre os melhores. E teve, então, 128 milhões de japoneses e um enriquecimento geral. Por quê? Porque resolveu o problema do básico bem feito. Então, o japonês realmente é um povo desenvolvido, organizado e com alto QI. E o Brasil?
O Brasil tem indicadores sociais péssimos, né? Um QI baixo de 84, 89 pontos. Isso aqui deve ter diminuído ainda mais. Não temos a mensuração dos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos, né? O exame de mundial de PISA é o 57º lugar, um dos piores. E a produtividade, então, é um quinto. O resultado disso, né? O QI das pessoas, o consciente de inteligência. Então, vocês podem ver aqui os Estados Unidos lá na ponta, para cima, apontando para cima, Alemanha, Quênia, Suíça, Suécia, Canadá, Austrália e outros países, todos com um viés positivo e um crescimento importante nessa parte do consciente de inteligência. E o Brasil, infelizmente, com um viés negativo, em 2015, tínhamos perdido 10 pontos no QI nos últimos 100 anos. Então é lamentável isso, que nossos dirigentes não invistam em educação de qualidade. Uma das coisas que tem trazido a pobreza e a miséria e a desigualdade social é a Constituição de 1988. Né? Vamos ver o que deu com esse país que poderia hoje estar numa vantagem grande perante a muitas nações e que infelizmente é um país pobre com baixa produtividade. Hoje nós temos 9 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais, 5 milhões de desalentados que não procuram mais emprego, e agora uma diminuição impressionante em uma taxa de emprego que aumentou muito, e que diminuiu então a taxa de desemprego aí, que está em 9,3%, diminuindo 9,3 milhões de desempregados. Então o Brasil está melhorando muito e a passos largos. Mérito então desse governo, que tem feito um governo, uma liderança organizada, um propósito definido e os técnicos nos seus ministérios. Então, o Brasil é um país que pecou muito nessa parte e esse modelo não deu certo. Então, a Constituição de 88, junto com partidos sociais democratas, como se dizem, e talvez com exceção do Partido Novo, todos eles contribuem para perpetuar o establishment e continuar as dificuldades no Brasil. Então, precisamos mudar isso. Esse modelo proporcionou tudo isso aí para nós. Vocês vejam só, de 84 para cá, nós praticamente dobramos a carga tributária e ainda nós temos 9 milhões de analfabetos. Então, o Estado inchado, né? O Estado ineficiente, o Estado gordo, o Estado que não faz a contrapartida dos seus impostos e não sobra dinheiro para investir na educação, em infraestrutura e nas melhorias que deveríamos ter. Então, aí vocês veem números, né, que nos envergonham muito, né? Vocês vejam que não deu certo também, porque nossos jovens, 50% de nossos jovens querem realizar seus sonhos em outros países, numa pesquisa recente que foi feita. E outros 150 mil não retornarão mais após a pandemia aqui, porque pegaram seus vistos definitivos nesses países onde eles já vivem, principalmente Portugal e Estados Unidos.